Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade talvez não merecemos existir. Há qualquer coisa que se passa. A tropa está na rua. A poesia desceu à rua nesses dias. Na altura, quando tinha que sair do país, tinha que pedir autorização, portanto, não tinha liberdade sequer para sair do país. Era uma vida, digamos, complicada. As pessoas orgulhavam-se de trabalhar 28, 30 anos, 40 anos na mesma empresa, mas sempre, digamos, limitados pela vontade do patronal, porque eles não tinham direito a falar, nem a votar, não havia votos, as pessoas não escolhiam os seus dirigentes, não é? Os dirigentes do país, portanto, era uma população que vivia muito, muito coartada da liberdade. A poesia desceu à rua nesses dias. Era uma alegria incontida, toda a gente se manifestava eufórica, contente. Portanto, foi um tempo de alguma utopia, de alguns excessos. Sempre que se saía à fronteira e se entrava, havia a PIDE, estava ali nas fronteiras a controlar tudo. Isso mudou por completo, fomos um país aberto, começamos a ter relações com todo o mundo e de facto o país não é comparável. A vida que nós hoje temos não é imaginável, é incomparavelmente melhor. Era uma vida normal, não exatamente como se vivia noutros países da Europa, mas não se vivia muito mal já. Já começávamos a contestar a guerra, porque nós sabíamos efetivamente que aquilo não era nosso. Aquilo era uma guerra em Moçambique, era dos moçambicanos, em Angola era dos angolanos, na Guiné era dos guineenses, e nós estávamos ali a mais. A guerra, a seguir ao 25 de Abril, em Moçambique, se intensificou muito mais. Houve mais mortos, houve mais evacuações. Isto porquê? Eu posso falar isto porque, como era eu que fazia a proteção dos helicópteros que iam buscar os feridos ao mato, nós tivemos muito mais ação a partir do 25 de Abril do que até ali. Tudo isto porquê? Porque havia muita pressão da Frelimo sobre nós, ou seja, queriam fazer a guerra mais intensa para que realmente o governo português chegasse a um acordo para a independência. Portugal, antes do 25 de Abril, era um país pobre, analfabeto, subdesenvolvido, 30% do analfabetismo em Portugal na altura, nos anos 70, país subdesenvolvido, com uma ditadura, uma polícia política por vezes extorsionária e com uma guerra colonial viva em três ex-colónias portuguesas, Angola, Moçambique e Guiné. Portugal era um país isolado no mundo e a caracterização do Portugal do regime salazarista dá-se em 1968, 69, com a morte de Salazar e com a designação de Marcelo Caetano para primeiro-ministro. E há uma tentativa, por parte de quem dirige o poder político, de abertura, que não se consolidou porque o nó górdio do desenvolvimento em Portugal era a guerra colonial. A guerra colonial, na altura, em 1974, por números que hoje temos, ocupava cerca de 40% do orçamento do Estado. A defesa ocupava 40% do orçamento do Estado. Portugal vivia, portanto, numa situação precária de desenvolvimento, embora começasse a emergir na sociedade portuguesa uma tendência tecnocrática, assente em alguns gente ligada aos cimentos, à petroquímica, algum desenvolvimento ligado às colónias e uma outra setores da burguesia dominante que era ligados à guerra colonial. Portanto, havia um confronto entre o marcelismo, que era esta expressão de modernidade, e um setor mais conservador.
Bem, esse conflito resolveu-se com o golpe militar de 25 de Abril, que se transformou numa revolução, mas foi, digamos, ao fim de 13 anos de guerra colonial. 25 de Abril, 150 mil homens em armas nas colónias portuguesas. 150 mil jovens. E morreram mil portugueses em África. Dizem que africanos, e isso é uma expressão da colonização portuguesa, foram 100 mil que morreram. Portanto, é uma coisa miserável. A nossa pátria viveu estes momentos dolorosos. O 25 de Abril é o fim disto, é a esperança, é o sonho. Poder-se-á dizer hoje todos os sonhos foram construídos no 25 de Abril. Não, nós ainda estamos a sonhar por muitas coisas que faltam do 25 de Abril. A igualdade, a Constituição Portuguesa diz que Portugal é um país, é uma sociedade livre, justa e solidária. Quer dizer, nós temos ainda há cerca de 1.700.000 pessoas, próximo de 2 milhões, no limiar da pobreza. Portanto, significa que há sonhos do 25 de Abril que ainda estão por cumprir. Claro que no ranking dos países desenvolvidos a nível mundial, Portugal estará aí pelos número 40, o que é, porque eu passei a ter uma atividade política muito forte, fui advogado e político, e durante 30 anos, até 2017, eu estive na Assembleia da República e durante 5 anos no Governo. Portanto, fui parlamentar, fui líder parlamentar 7 anos e fui Ministro da Administração Pública e Ministro da Justiça durante cerca de 5 anos. Portanto, tive uma vida parlamentar muito cheia, muito forte, uma vida política muito forte e com acontecimentos muito fortes que passaram por mim também. Há algumas iniciativas legislativas que me orgulho muito, nas quais tive uma participação decisiva, as questões que têm a ver com a interrupção voluntária da gravidez, as questões que têm a ver com a paridade, as questões que têm a ver com acabar com o divórcio litigioso, muitas das questões de direitos fundamentais, enfim, a minha participação foi nesse domínio, no domínio dos direitos humanos, que é uma questão decisiva. Acontecimentos no Porto. O Porto mudou muito em termos físicos, quer dizer, a portuguesa é de 1822 e nasce no Porto. A revolta de 1820, a revolta liberal, é no Porto e que teve uma importância brutal, porque é a primeira grande Constituição que consagra direito. Tá, ok. Supõe que vives no Porto antes do 25 de Abril. Achas que poderias viajar? Não. Como achas que eram nessa altura a escola, nomeadamente a formação de turmas? Eu penso que era bastante restrita. Eu sei que na altura havia escolas para meninas e havia escolas para meninos, portanto a educação acaba por ser diferente. Passados anos é com escolas mistas e portanto o que nós temos hoje foi só conquistado muitos anos depois e completamente diferente hoje em dia. Nós hoje temos educação sexual, por exemplo, que era algo impensável na altura e hoje as coisas estão muito diferentes. Pelo que eu sei, tipo, perspectiva de história e isso, não se vivia bem. Não se vivia bem, havia muita pobreza, havia muita desigualdade, havia muita coisa má. Mas pelas histórias que os nossos avós contavam, alguns gostavam, alguns não digo que gostavam, mas o que eles faziam durante o Estado Novo eram histórias que eles gostavam de contar e riam-se de contar, porque eles, ok, posso dizer aqui, eles faziam asneiras. Os nossos avós faziam asneiras durante o Estado Novo. Coisas negras. Faz conta, tenho aqui uma história de meu avô em que todas as tardes ele ali na cordoaria tinha ali uma loja em que vendia pão e queijo e ele ia lá sempre, vendia o pão e o queijo e depois a polícia vinha atrás dele e nunca nos conseguia apanhar. Ele ia lá roubar pão e queijo? Pão e queijo todas as tardes, que tinha fome, claro. Cordoaria. Sim, na cordoaria, era uma família de 12 filhos, por isso. E eles faziam isso com os amigos e tudo. Não estava-se a rir.
Sim, é uma história de rir mesmo, porque não é piada. Quer dizer, para mim significa bastante, porque eu agora tenho muita mais liberdade de expressão e se quiser falar mal do governo, posso fazê-lo à vontade sem ser silenciado ou oprimido, mas acho que significa muito mais para as pessoas que ultrapassaram aquela altura, já numa idade em que tinham consciência do que estava a passar. Tanto a minha avó ultrapassou essa fase da vida e diz que foi um alívio muito grande. Isso acho que significa bastante para toda a gente. Até porque era tudo muito controlado pelo governo. Acho que eles estavam mais preocupados para silenciar quem estava a tentar mandar abaixo esse Estado Novo, propriamente dar luz aos residentes.